Eu tive em uma constelação familiar aqui na parte física e aprendi bastante. E por ter tido essa experiência, eu observei uma coisa que me chamou a atenção foi o campo de força familiar. Lá na constelação familiar que eu participei, eu percebi que eu já tive contato com essa energia. Eu só não sabia que o nome era esse, que eles também chamavam de campo de força familiar. Provavelmente a Umbanda deve chamar de outro tipo de campo de força, dá outro nome para essa energia. O Espiritismo também deve dar outro nome. Mas então, aí eu memorizei essa energia. E aí eu comecei, depois que eu voltei para minha casa, eu fui meditar um pouco a respeito dessa energia, né, o campo de força familiar. E fui recordando de umas experiências que eu tive aqui, sabe? Porque eu trabalhei no centro espírita, um pouco no depói, onde as pessoas iam lá fazer a ficha e falar dos seus problemas. Então eu entrei em contato com essa energia muitas vezes e eu não sabia o nome dela, sabe? Tem um caso também aqui em casa, aqui eu não estou em casa, lá em casa, onde uma avó chegou lá para falar do neto dela que tinha se matado, ele se enforcou. E ela falou que ela começou a acusar os outros, né, da família tal, que trataram ele muito mal, que rejeitavam ele, porque acho que ele era homossexual. E aí ele não aguentou a pressão. E quando ela foi, ele não aguentou a pressão e cometeu suicídio. E quando ela estava contando para mim, eu entrei em contato com essa energia da família dela, esse campo de força familiar, da energia dessa avó, estava falando do neto dela. E aí eu senti que tá então eu memorizei também quando a família tá quebrada, sabe? Não foi só porque quando ela falou, eu entrei no campo de força, não da energia que o menino tinha se matado, porque também já alterou. Mas a gente, quando fica rejeitando as pessoas, por mais que a gente não fala nada pra ela, as pessoas sabem disso. Sabe, quando você começa a rejeitar uma pessoa por algum motivo, então ela começa a ficar magoada, porque essa energia, familiar, ela é igual um ar para respirar. Eu vou usar essa analogia. Não é um ar, mas eu vou falar, ela faz parte. Então quando todo mundo está rejeitando uma pessoa, essa pessoa ela está inalando essa atmosfera corrompida, essa energia corrompida que todo mundo está criando. Sabe? Você vai visitar essa pessoa com seus filhos, você falar pro seu filho assim, eu não quero você brincando com essa pessoa, porque ele é assim ou ela é assim. Então você chega lá, a pessoa não ouviu você falar, mas a energia tá no ar. Certo? Então você fala pra pessoa, eu não quero que você brinque com o filho do meu irmão, porque ele é homossexual. Então a pessoa vai se rejeitando. Então eu tive esse contato com essa energia. Teve outros casos onde o filho, a mãe casa com... A mãe é separada, né? Casa com outra pessoa. Eu tive contato com pessoas assim lá no depói. E aí o filho tava sofrendo. E aí o filho começa a fazer besteira. Então você percebe que essa energia que envolve a família dessa pessoa, ela tá com defeito, sabe? Tem alguma coisa errada. E a coisa errada não é talvez a pessoa não absorveu a separação, né? Então, foi aí onde eu tive contato com essa energia também. A mãe quando aborta o filho também, a gente sabe. Eu percebi também que mexe nessa energia, altera essa energia. Eu não sei o detalhe de como, mas altera. Ela vai viver triste e a chance dela de se dar mal nos negócios é muito grande em relacionamento. E aí também mexe com a energia familiar, que é diferente. Certo? Eu percebi tudo isso depois que eu fui meditando.
eu fui lembrando de todos esses contatos que eu tive com essa energia familiar, com esse campo de força familiar. Mas tem cura, tem tratamento, entendeu? Eu lembro de um caso onde uma mulher chegou lá no Depói e ela queria tratar o filho dela, queria abrir tratamento espiritual pro filho dela, que o filho dela estava com um problema. E essa mulher depois foi lá na... E essa mulher, eu fiquei sabendo, depois ela procurou apometria também. Ela foi no centro espírita, ela procurou apometria com o mesmo problema. Ela largou o tratamento do centro espírita porque não resolveram o problema dela. E procurou apometria. Eu estou falando da energia familiar, mas eu preciso de contar a história para vocês entenderem. E aí ela procurou apometria dizendo que o centro espírita não resolveu o problema dela. Aí na apometria eu fiquei sabendo lá com os pessoal que ela não queria ser tratada, ela queria tratar o filho, igual lá no centro espírita. E aí eles abriram a ficha dela, tudo. Aí lá descobriram que o filho dela não tinha problema nenhum. Quem tinha problema era ela. E aí chegaram nela, e aí ela abriu a boca, não, que meu filho é homossexual. E ela não queria aceitar essa situação. Entendeu? Então o filho dela estava sofrendo muito por causa dessa rejeição. O moleque estava entrando em melancolia, era perigoso até cometer suicídio se deixasse isso continuar. Ela foi orientada lá pelo pessoal lá, eles falaram para mim que orientaram ela e fizeram o tratamento nela, ela que precisava de se tratar, né? Ela que precisava de entender e aceitar o filho dela do jeito que ele era. Existe certo, ela já passou por vários centros, o filho dela era homossexual mesmo, nasceu homossexual e ela não aceitava. O marido dela aceitava a situação, mas estava todo mundo na casa sofrendo porque ela era machista. Pensa numa mulher machista, mais do que homem. Uma mulher machista. Eu entrei em contato com o espírito dela. E aí você sabe que a pessoa é pior do que homem. A mulher é pior do que homem. E aí ela tá se tratando na apometria. Eu não sei em que lugar que ela tá se tratando. Mas ela também parece que abandonou lá a apometria. E tá falando que a apometria lá não resolveu o problema dela, do filho dela. A apometria não resolveu o problema do meu filho. O centro espírita não resolveu o problema do meu filho. Mas o campo de força dessa mulher, que eu entrei em contato com ela, eu me senti muito mal. Eu sei que o filho dela estava passando, porque eu senti o que o filho dela estava sentindo. Eu senti o desprezo. Eu me senti triste. Sabe? Eu me senti um lixo. E eu sabia que o filho dela estava passando por isso 24 horas por dia. Onde ela estava lá. Aí você imagina num churrasco, numa festa, num aniversário de família, ele lá, a própria mãe rejeitando o filho. E então nesse centro espírita também, eu recebi pessoas lá que tinham problema com o pai, né? Briga, o pai traiu a mãe, sabe? Aqueles caras que não respeitam muito a esposa. E aí voltou pra esposa, mas a filha não perdoava, sabe? E aí é porque a energia familiar tava destruída, o cara destruiu, né? Por mais que ele voltou, perdeu a confiança da filha. E aí a pessoa não perdoava o pai. E tava um inferno a vida familiar dessas pessoas. Da filha, do pai. E o pai tinha se arrependido já. Tinha parado com essa papagaiada. E a mãe perdoou, né? Eles estavam vivendo junto de novo. Mas estava tendo um problemão. Então eu só sei agora que o problema era no campo de força familiar, porque eu participei da constelação familiar. Se eu não tivesse participado, eu não ia saber do que se tratava essa energia, né? E aí que depois que eu fiz a constelação familiar, eu rememorei isso aí, né? Que eu participei do tratamento dessa mulher. Aí eu falei, nossa, então era essa energia que eu tava sentindo.
Certo? Eu falo campo de força, parece que é só um campo de força, uma energia que tem que ser tratada. É lógico que o negócio é bem complexo. Certo? Que envolve aí traumas, envolve personalidades que tem que ser tratadas, entidades. Na constelação familiar, eles batem o pé, eu torno a dizer, eles batem o pé e dizem que não tem nada a ver com espiritual e mediunidade. Mas eu, com a experiência que eu tive, para mim é espiritual, é muito espiritual, abre portal, vem personalidade, vem entidade, então é espiritual. Então, então o que eu estou passando nesse vídeo aqui, que é complexo, não é só aquela energia, o campo de força. Tá joia? Até o próximo vídeo, esse é o vídeo.